A invasão alemã em larga escala começou em abril, com a chamada Operação Marita. Enquanto o exército grego estava ocupado na fronteira com a Albânia, tropas alemãs invadiram a partir da Bulgária, abrindo uma segunda frente. Os gregos receberam apoio e reforços, ainda que limitados, do Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia. Atacados por dois lados pelos italianos e alemães, as forças gregas se viram em grandes desvantagens, em termos de números e recursos. A chamada linha Metachas, acho que é assim que fala, no norte do país, não conseguiu cumprir seu papel de defender a fronteira búlgara e logo se sucumbiu aos ataques alemães, que então se moveram para flanquear as defesas gregas na fronteira albanesa, forçando-se a render-se. O sucesso que a Alemanha teve no oeste, Hitler estava pronto para começar a busca de seu principal objetivo, a invasão da União Soviética e o Lebensraum, que visava a eliminação do povo eslavo e a instalação do Terceiro Reich, o Império Alemão. Com o rompimento do Pacto Molotov-Ribbentrop, Hitler lançou a maior invasão terrestre já registrada na história, com cerca de 3.600.000 de homens invadindo o imenso Império Russo. Despreparados, os soviéticos não sabiam da invasão e foram forçados a recuar. As táticas utilizadas pelo exército alemão foram de cercamento para cortar as rotas de suprimento nas cidades e capturar as tropas presas via o Blitzkrieg. Ocorreram diversas batalhas em cidades e os alemães destruíram muitas divisões soviéticas, chegando a 10 milhões de mortes de soldados do Exército Vermelho. Porém, esses não eram os únicos alvos alemães, e eles chegaram a matar cerca de 3 milhões de judeus russos e 6 milhões de civis que foram vítimas do genocídio da Alemanha no território soviético. O exército chegou às portas de Moscou, e se a cidade caísse, a guerra terminaria com vitória alemã. Porém, as tropas russas pararam de recuar e seguraram a cidade com batalhas brutais e milhares de mortos. Os alemães, não preparados para a resistência russa, decidiram desacelerar e foram forçados a ficar em cerco para restabelecer suprimentos. Essa falta de suprimentos ocorreu pois camponeses que fugiam do exército alemão usaram táticas de terra arrasada, onde eles queimavam plantações, expulsavam o gado e destruíram as cidades para que os alemães não usassem seus recursos. Enquanto isso, a temperatura diminuía cada vez mais, pois era época de inverno. Hitler esperava que a invasão não duraria mais tempo e achou que tomaria Moscou antes do inverno. Porém, com essa resistência, chegou o inverno muito rigoroso e viraram a onda na invasão, pois o exército de Hitler não estava preparado para o frio intenso. Com isso, os alemães começaram a se retirar, e como estavam sem munição, tiveram dificuldades imensas em retornar na lama formada, no imenso território russo que eles já tinham entrado muitos quilômetros ali. Essa espera também ajudou os soviéticos a reagrupar exércitos, que vieram majoritariamente da Sibéria. Enquanto os alemães se retiravam, os russos começaram a atacar as rotas de fuga, e quando a Alemanha saiu da fronteira soviética, cerca de 3 milhões de soldados foram mortos nessa fuga por sobrevivência. Esse território vai ser meu, custe o que custar. Ai, caramba! Ai, tá muito frio! No dia 7 de dezembro de 1941, a Marinha Japonesa lançou um ataque surpresa na base naval de Pearl Harbor, no Havaí. O objetivo era evitar o envolvimento dos Estados Unidos na expansão de área de influência japonesa, e com isso declarou a entrada dos Estados Unidos na guerra, o que foi um efeito contrário do que eles imaginavam. Os japoneses destruíram vários hangares com centenas de aviões, danificaram todos os 8 navios de guerra e 4 deles foram afundados. E outros destruidores e cruzadores também foram destruídos. Cerca de 2.400 americanos morreram e 1.100 ficaram feridos. Porém, por mais que os japoneses consideraram vitória, eles não destruíram campos de conserto e armazenamento de combustível, que levou a uma rápida recuperação das forças dos Estados Unidos e levou ao inferno que ele traria o Japão depois de um tempo. Em outubro de 1935, as tropas italianas elas invadiram o território da África Oriental e ignoraram o que tinha sido estabelecido pela Liga das Nações e começaram a tomar aquele território, declarando guerra contra a Grã-Bretanha,
que tinha posse de alguns territórios, como da Etiópia, do Egito. E com isso, foi esses territórios que a Grã-Bretanha tinha, começaram a se sentir ameaçados. E com isso os italianos começaram a atacar e a Grã-Bretanha a atacar de volta. Só que no final acabou que a Itália teve que recuar e as tropas indianas e britânicas elas conseguiram conquistar de novo o território que tinha sido dominado pela Itália. Com isso, a Itália acabou sendo derrotada na África Oriental. Fui derrotado, Furmer. Eu sei, eu vi. De 1943 até o fim da guerra na Europa, em 1945, a gente teve uma série de operações perpetradas pelos aliados na Itália, que foi chamado de Campanha da Itália. O quartel-general dos aliados decidiu começar uma campanha para reconquistar o Mediterrâneo e planejou começar pela invasão da Sicília e depois invadir o sul italiano. Com isso, ela terminou somente em maio de 1945, com a rendição do exército alemão. E uma curiosidade interessante sobre a campanha da Itália é que nenhuma campanha na frente ocidental ou no Mediterrâneo custou mais em termos de perdas de vidas entre forças de infantaria do que essa campanha. Dia D. As sucessivas vitórias da Alemanha na Europa tinham acabado com a Batalha de Stalingrado. Desde então, os exércitos alemães estavam sendo empurrados de volta à Alemanha pelo Exército Vermelho. Para evitar que suas tropas fossem derrotadas pelo Exército Vermelho, porém, ocorreu o Dia D, e também chamado de Operação Overlord, promoveu o desembarque de soldados aliados nas praias da Normandia, no norte da França. O objetivo dessa operação era liberar a França do domínio nazista e pressionar a Alemanha com outro fronte de batalha. Eles invadem 5 praias com exércitos tanto canadenses, dos Estados Unidos, da Inglaterra e também da Austrália. E eles fizeram uma entrada com muita força nas praias, perdendo muitas vidas, só que conseguiram capturar esses 5 pontos chaves e que virou praticamente a onda da guerra, pois a França conseguiu ser libertada depois de um tempo. Sai da França! Vai embora! Tchau! Aqui. Tá, agora a gente tem a libertação da França. Foi o período que ocorreu no final da Segunda Guerra Mundial, compreendendo a tomada progressiva pelos aliados das regiões da França, ocupadas desde 1940 pelo exército das potências do eixo. Aí no plano militar, a libertação ou liberação, tanto faz o jeito que você queira chamar, traduz-se como com o fim da ocupação militar alemã, o fim do regime Vichy e o estabelecimento do governo provisório da República Francesa. Aí a gente tem os principais acontecimentos que levaram a essa libertação, que foram os seguintes. A Argélia. A libertação da França começou com a libertação da Argélia em 1942. Aí, beleza. O USS Corsica, nome dado ao porta-aviões, que foi a ilha de Córcega, primeiro departamento metropolitano francês, libertado a 4 de outubro de 1943, depois da revolta a 9 de setembro de 1943. A Provença, libertação de Nice, na Provença. Os desembarques na Normandia. A 6 de julho de 1944, as tropas aliadas lançaram um grande desembarque anfíbio e aerotransportado na região da Normandia. Esta operação de grande envergadura é geralmente conhecida como Operação Overlord e a sua data como Dia D, o famoso Dia D. O objetivo era abrir uma frente na Europa Ocidental e libertar a França do domínio nazista. A operação foi um sucesso, apesar do grande número de baixas.
Aí a gente tem a libertação de Paris, que foi 15 de agosto, quando os aliados estavam às portas da capital de Paris. A polícia parisiense pôs-se em greve, a pedido de organizações policiais resistentes. Ela participou do movimento de insurreição, que começou em 19 de agosto e terminou com a libertação de Paris em 25 de agosto. Temos também a progressão na França, o discurso de De Gaulle no Hotel de Ville, o caminho para Reno, que mesmo com Paris livre, o conflito continuou, principalmente pela tentativa dos aliados de entrar pela Holanda, com uma grande organização de unidades blindadas e o lançamento das tropas aerotransportadas sobre os Países Baixos, que foi chamado de Operação Market Garden. Os alemães lançaram um contra-ataque, aproveitando o inverno, para evitar a aviação aliada em dificuldades, com mau tempo e essas coisas. E essa foi a Batalha das Ardenas. Aí a gente teve a rendição, que foi dia 7 de maio de 1945, onde o general alemão Jodl assinou os termos de uma rendição incondicional. No dia seguinte, em Berlim, o Marechal Keitel assinou por sua vez pela Alemanha nazista a capitulação sem condições. E por último, a gente teve o Pacífico, que a guerra terminou na Europa, mas continuou no Pacífico entre os Estados Unidos e o Japão. A última tentativa alemã de virar a guerra foi, mesmo com a chegada dos aliados na França, Hitler estava lá e ele ainda acreditava na vitória da Alemanha, mesmo que estava praticamente derrotada já. Aí ele anunciou a sua nova arma, os foguetes V1 e V2. Aí essa arma poderia ter causado muitos danos, mas felizmente os bombardeios aliados localizaram e destruíram as rampas de lançamento. Aí o último grande ataque nazista na frente ocidental foi na Bélgica, onde os nazistas receberam a derrota decisiva. Os aliados foram então em direção ao rio Reno, retomando importantes cidades e atingindo o Vale Ruhr, coração industrial da Alemanha, bombardeando implacavelmente e provocando centenas de milhares de civis mortos. Hitler não via mais o sucesso alemão a esse ponto. E no dia 30 de abril de 1945, ele se mata no seu bunker. Ele fez esse ato para que ele não seja capturado e sofrer dos crimes de guerra que ele praticou anteriormente. Uma semana depois, no dia 7 de maio, o exército alemão foi até Reims, na França, para assinar a rendição incondicional. E assim terminou a guerra para a Alemanha.